Tema de hoje: superando os traumas do passado. Superando os traumas do passado. Queria orar com você nesse tempo. Pai querido, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, Pai, pedindo Tua graça, Tua direção, sabedoria, Senhor, discernimento para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse tempo. Entendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nossos corações e, acima de tudo, Pai, sermos agraciados com a Sua presença densa em nossa vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos situações em nossas vidas. Será que nós já aprendemos a lidar com essas situações? Será que na realidade nós já aprendemos a lidar com esses traumas que marcaram a nossa vida? Esses traumas que impactaram, que deixaram lá uma cicatriz em nossas vidas? Às vezes nós passamos numa situação específica que você se sente incapaz de algo, porque alguma vez você tentou algo semelhante e aquilo não funcionou e aquilo foi negativo para você, e apareceu uma nova oportunidade em sua vida, seja na área profissional, na área de... enfim, vamos tratar da área profissional. Você não quer ir em frente, por quê? Porque você fracassou no passado, isso foi uma marca na sua vida, causou um trauma e você não consegue superar esse trauma. Seja na vida amorosa, você teve um trauma no seu relacionamento e você se tranca para o resto da vida por causa daquele trauma. Você não quer mais nenhum tipo de relacionamento, você não quer se aproximar de ninguém. Por quê? Porque esse trauma está travando a sua vida. Essa marca ficou negativa na sua vida. Você caminha no dia a dia e se depara com situações que você tem que enfrentar e você se sente incapaz de fazer determinadas coisas. Não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu. E a gente fica pensando o que fazer quando essas situações são como muros em nossa vida que impedem e frustram os nossos sonhos de vida. Precisamos entender que pelo fato de sermos cristãos, não quer dizer que nós vamos viver no mar de rosas. Não quer dizer que nada de errado acontece com a gente. Não quer dizer que no momento que você aceitou Jesus, levantou a mão, o Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, mudou tudo. Não, é uma atitude sua. Mas as circunstâncias ao seu redor continuam acontecendo. As coisas ao nosso redor continuam acontecendo. A maldade ao nosso redor continua acontecendo. Não é o fato de nós sermos cristãos que nós vamos evitar de sermos traídos por ser cristãos, de ser enganado, de ser ludibriado. Não. O fato de sermos cristãos não nos impede disso e não nos protege disso. Por quê? Porque nós somos seres humanos que vivemos num planeta, como disse o Silas, no planeta Terra, né? Vivemos nesse planeta e infelizmente as situações nem sempre são favoráveis a nós. Precisamos ter o discernimento e a sabedoria do Senhor para lidar com essas situações em nossas vidas. E isso meu querido e minha querida, isso precisa ser desenvolvido em nossa vida. O fato de nós termos um relacionamento com Deus precisa ser desenvolvido em nossas vidas, para que nós obtenhamos então a maneira correta de passar por todos esses problemas. Como eu disse, quero compartilhar com você hoje sobre esse tema, superando os traumas do passado. Nós somos hoje uma coleção, uma coletânea de fatos, de acontecimentos em nossas vidas. Você carrega aí muito das pessoas que estão ao seu redor. Você carrega dentro de você muito das pessoas que você se relaciona. Consequentemente, dos atos bons e maus das pessoas que se relacionam. Tem gente que carrega tanta coisa, as pessoas fizeram tanto com ele, que ele começa a viver uma vida que reflete essas atitudes das pessoas que estão ao seu redor, e não mais a sua. São tão influenciados por isso, que começam a viver a vida das pessoas. Você já ouviu esse tema, as más companhias influenciaram? Alguém já ouviu isso aqui? Você vê uma ocorrência policial de uma pessoa lá, e a pessoa fala assim, ele é tão bonzinho, tão querido, tão amado, mas as más influências na vida dele, as más pessoas influenciaram sua vida de maneira que ele desviou sua vida. Isso é fato. Assim como as boas influências também marcam a vida da pessoa e os desviam para o lado correto. Tem pessoas que têm sentimentos... Gente, eu, por exemplo, o meu temperamento
é colérico sanguíneo. Já estudaram sobre temperamentos aqui? Colérico sanguíneo é o pior de todos. E os meus amigos me chamam de colérico sanguinário, porque eu vou além do sanguíneo. E para mim, foi uma luta muito grande dominar esses sentimentos que a gente tem, que todos nós temos. O Silas falou aqui da fechada no trânsito. Alguém já tomou fechada no trânsito? Alguém já ficou nervoso com a fechada do trânsito? Alguém já pôs a cabeça para fora do carro e falou: "Ô filho de Davi!" Alguém já fez isso? Filho de Davi não, né? Uma vez eu estava no trânsito e eu confesso que eu evito ao máximo as pessoas me... Obrigado, querido, obrigado. Nem vi você levantando, obrigado. As pessoas, eu evito ao máximo fechar, tá? Aí um dia eu fechei uma pessoa sem querer, né? Estava distraído, dei uma fechadinha no meu irmão. O irmão parou do meu lado, mas puxou uma capivara de palavrão que eu nunca vi na vida. Aí ele olhou para minha cara assim, eu olhei e falei: "Conhece esse cabra?" Aí o cara olhou, fechou o vidrinho do carro, e vai embora, né? E não é que eu conhecia o irmão? Aí um dia eu fui na igreja, que o irmão congregava, irmão diácono. E o irmão diácono estava na porta recebendo os irmãos. E eu cheguei e falei: "Paz do Senhor, amado irmão." Ele olhou para minha cara assim, sabe quando o cara fala? Sabe aquela cara de criança que aprontou alguma coisa? Aí eu fiquei pensando assim, que situação, não? Quantas vezes a gente fica nervoso? Eu fico nervoso no trânsito. Às vezes eu fico bravo no trânsito, só que eu esqueço de abrir o vidro do carro, né, quando eu fico bravo. Né? O vidro está fechado. A gente passa por situações e nós somos aquilo que nos cerca. Quando nós estamos cercados por pessoas boas, a gente obtém deles as coisas boas. Então, quando você é cercado por pessoas que têm calma... Alguém já andou com o Anésio dirigindo? Não, o Anésio dirige bem, tranquilo. Está rindo do quê, Ju? É que o Anésio é uma pessoa gentil. E agora eu não estou tirando sarro, é verdade, ele é gentil, né? Aí você fica constrangido, até em se mexer no carro, porque ele é tão gentil, ele fala assim: "Tá bom esse ar?" Tá bom. Essa música tá boa? Tá. A altura não está te incomodando? Não. Mas tá bem mesmo? Tá. A gentileza dele, ele é gentil. Aí você não consegue ficar nervoso com ele, porque ele é gentil. Né? A pessoa fala: "Tá bom, tá vendo? Tá bom, chega, pelo amor de Deus." Não, você não faz isso com ele, porque ele é gentil. E ele começa a te influenciar, e daqui a pouco você está com o irmão: "Tá bom a temperatura? Tá? O som tá bom?" E vai tentando influenciar pessoas. Mas eu queria conversar com você acerca de um personagem que para mim representa a nossa vida. E esse personagem chama-se José. O José, muita gente está conhecendo José agora por causa da novela, né? Tem uma novela aí do José. Mas José é um personagem muito antigo, não sei se vocês sabem disso, né? Está na Bíblia isso. A história de José é uma história de superação. Uma história de cura, em cima de cura, de traumas da vida, de coisas negativas, de coisas que influenciam negativamente a vida das pessoas. Se você começar a ler a vida de José, você vai ver que ele é um cara legal. O único mal dele foi ser amado pelo pai, que levantou o quê? Ciúme dos irmãos, que o levou a toda a história que a gente vai correr aqui, que levou ele a passar por tudo isso, e que mostrou a chave da superação do trauma de cada episódio da vida dele. Aumenta o som? Pode aumentar. Baixa o som? Pode baixar. É assim que é a vida dele. Altos e baixos. José passou por situações, mas veja, nós, com as nossas situações negativas ou positivas, nós não podemos viajar para o passado. Tem algumas coisas que acontecem em nossas vidas, que nós não podemos viajar para o passado, para fazer aquela alteração de rota. Se eu soubesse
que eu ia me queimar, no dia que eu acendi aquele fósforo, para fazer uma experiência de escola, eu ia voltar no passado e soprar. Pelo amor de Deus, não acenda esse negócio. Mas nós não podemos fazer mais isso. Nós não temos essa condição. Portanto, nós temos que lidar com as situações que vêm em nossas vidas e superá-las, passar por cima disso, alterar a situação da nossa vida. Como alguém já disse, se a vida te dá um limão, aproveita, espreme e faz uma limonada. Muda a situação das coisas negativas que vêm para nós. Nós nunca poderemos voltar atrás, voltar a estar no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Não podemos voltar atrás no tempo para apagar as coisas que fomos fazendo, ou proteger-nos do sofrimento que sentimos no futuro, que é hoje. Hoje, a gente tem algumas pessoas aqui que podem estar sofrendo e pensando assim: poxa, se eu não tivesse tomado aquela decisão lá no passado, eu não estaria sofrendo desse jeito. Tá bom, você reconheceu o erro. Mudou em que a sua vida quando você reconhece o erro que você poderia ter mudado no passado? Em que mudou seu presente hoje? Nada. Nós temos que tratar de superar essa situação em nossa vida, apagar esse trauma, fazer de conta que isso não aconteceu. Isso não é fácil. Requer de nós um esforço tremendo. Requer de nós atitudes que muitas vezes deixamos para trás ou não temos coragem de tomar. Requer de nós atitudes que às vezes são drásticas para mudar a nossa vida. Na vida de José, ele teve que tomar atitudes drásticas. Se você está com sua Bíblia aqui para a gente começar, abre em Romanos 5, de 1 a 5. Nós vamos estar com isso na tela. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia. José passou de filho amado a escravo e a governador de um dos maiores impérios daquela época. A sua vida sintetiza a história de todos nós, se não pelo final feliz, mas pela história de superação a cada passo da sua vida. Talvez nenhum de nós aqui, talvez não, certamente nenhum de nós aqui virou príncipe do Egito. Né? Tem algum príncipe do Egito aqui? Não. De repente tem alguém aqui, né? Faraó Hernando III. Aliás, meu nome devia ser o nome de Faraó, um nome bonito desse é um negócio. Não irei aqui determina o contexto histórico de José e tal. Eu queria só buscar, pensar dessa história, as aplicações para nossas vidas. Então, eu resumi isso em 4 pontos. Ponto 1, José superou a traição daqueles a quem mais amava. Ele superou a traição daqueles que mais amava. Gênesis 37, 18 a 20, 24 a 28, eu vou ler aqui, está na tela. Mas eles, os irmãos, o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Irmãos legais esse, não? Gente boa. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Agarraram-o e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas.
Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram ao Egito. Imagine que as pessoas que levaram José para aquela situação eram as pessoas que estavam mais próximas dele, que mais amavam ele, que ele mais amava, seus irmãos. Será que algum de nós aqui nos deparamos com alguma situação em nossas vidas, de pessoas próximas, que levaram você para o buraco? Talvez se eu pedir aqui, levanta sua mão, aí você vai levantar a mão. Mas não precisa isso, né? Eu creio que nós atravessamos problemas em nossas vidas e às vezes as pessoas ao nosso lado, a pessoa que nós mais amamos, a pessoa que nós mais confiamos, é aquela que vai nos vender por 20 peças de prata e vai jogar a gente no poço, no buraco. José, com tudo isso, você pode imaginar como é que ficou o coração de José com essa situação? Imagina José que foi procurar os seus irmãos, correndo pelo campo, perguntando para alguém: vocês viram o pessoal aqui da minha família lá? Estão ali e tal. Chega todo feliz lá, procurando os irmãos, chega lá, os irmãos catam ele, jogam no poço, ele sem entender nada. Aí passa uma caravana lá de camelos, passam os mercadores, vamos tirar um em cima ainda, tira o cara do poço, ele fala: uau, eles se arrependeram. Não, entregam ele como escravo, para ser levado para uma terra distante, estranha, que ele não sabe o que é. Como é que ficaria o seu coração numa situação dessa? Imagina o coração de José, como é que ficou numa situação dessa? Ele não tem ideia qual vai ser o seu futuro. Hoje é legal a gente contar a história dele, porque a gente sabe o passado, sabe o final da história. Ele não, ele estava vivendo essa história. Medo, angústia, solidão, o que mais poderia ter passado no coração dele? Ele foi traído por quem menos esperava, mas ele estava fundamentado no Senhor e nunca traiu quem mais esperava nele, que era Deus. Em momento algum, você encontra José praguejando contra Deus, falando do Senhor, dizendo que o Senhor o abandonou. Ele simplesmente não deixou de amar ao Senhor. Mas as situações são adversas, sim, são adversas. Foi difícil, foi, mas ele nunca deixou de amar a Deus. E o que é fantástico, apesar de tudo isso, ele não deixou de confiar nas pessoas em sua volta. Porque quando nós somos traídos, a gente fica espertinho, fica desconfiando de todo mundo. Com você acontece isso, ou é só comigo aqui, o paraibano, que acontece isso? Nós, quando somos traídos, naturalmente, nós levantamos um escudo, e a gente se isola, e não confiamos em ninguém que chega perto de você. Você não sabe o que vai acontecer? E ele continuou acreditando nas pessoas. Isso é simplesmente fantástico. Coração desse homem. E veja, os irmãos dele não sabiam, mas estavam contribuindo para um projeto de Deus na vida dele. Olha que situação. A traição fez parte do pacote para levá-lo ao seu grande chamado. Você vai dizer assim: é difícil isso, né? Eu tenho que passar por isso? Não necessariamente, mas pode ser outra coisa em sua vida, para te levar para o grande chamado. Pode ser outra coisa. Amém? Estão aí ainda? O pessoal está aí? Acordado ainda, beleza? Acende um pouco a luz do salão, por favor. Essa luz bem forte aqui no salão, deixa eu ver. Que luz forte no meu rosto aqui me deixa, não enxergo muita gente. Já não enxergo bem. Legal, deixa a luz acesa. Posso deixar a luz acesa? 3, 4 falaram, pode. Vocês estavam dormindo, né? Com a luz apagadinha aí, né? Tá bom. Não estou falando aqui que você precisa passar por isso, né, meu irmão? Passar na dureza toda, mas eu peguei uma frase que eu achei muito interessante, uma frase de Lee Salk, que diz o seguinte: quando é escuro bastante, você pode ver as estrelas. Tem situação
que você fala assim, não dá para ser pior. Eu vou dizer uma coisa para você que vai frustrar seu coração. Dá. Dá para ser pior. Quer ver um negócio prático? Sabe aquele mês que você está duro? Eu não tenho essa diferença, que eu estou duro todo mês, mas aquele que está duro, sabe assim, que você está no limiar assim, a água está aqui, ó. Aí alguém faz ondinha e fala, não faz ondinha não, por favor, né? A água assim. Naquele mês acontece tudo que não pode acontecer, é ou não é? Quebra o carro, estoura o chuveiro, na hora que você está tomando banho, de manhã, para deixar seu humor jóia para você trabalhar o dia inteiro. O camarada está lá naquele chuveirinho quentinho, daqui a pouco faz pá! Além do susto, aquele jato de água gelada no lombo de manhã, meu irmão, minha irmã, vou dizer um negócio para você, é tenso, hein? Aí você descobre que não foi o chuveiro que queimou, foi o disjuntor lá na entrada que pegou fogo da casa. Aí você fala, pode fazer coisa pior? Pode, você cismar de trocar o disjuntor. Pode ser pior. Vou contar um segredo para vocês aqui. Eu comprei um telefone para minha mulher, bonito tal, dei de presente para ela. Aí passou um tempo, o telefone acabou a bateria, estragou a bateria. Eu falei para ela, vou comprar bateria nova, ficar sossegado. Comprei bateria nova, Mercado Livre, chegou lá em casa, manual de como trocar a bateria do lado, beleza? Preparei tudo, pus em cima da mesa, tal, telefone dela, e ela falou, vamos levar no cara para arrumar. O cara troca rápido, para que pagar para trocar? Que é isso? Sei trocar isso aqui. Coloquei lá, e a bateria não saía, aí eu coloquei uma chave de fenda, fiz uma alavanca na bateria, a chave de fenda furou a bateria, deu curto no negócio, pegou fogo o telefone dela. Pode ficar pior do que isso? Pode. A mulher, depois que eu queimei o telefone dela. Tem situações que a gente pensa que vai ficar pior? Vai, vou ficar sossegado. Mas meu irmão, supere isso. Traição é um negócio terrível. Seja traição de amigos, traição de irmãos, traição de companheiro, companheira, traição de pessoas que você ama tanto. A traição é algo que dói muito e tende a ferir, tende a inflamar os nossos corações, tende a deixar a gente azedo, tende a nos levar para uma situação, um lado que a gente até desconhece de nós. Tem pessoas que mudam a forma de ser, mudam o jeito de ser por causa de uma traição. Supere isso. Ponto 2. José superou a injustiça daqueles a quem servia. Texto, Gênesis 37, de 7 a 20, eu vou ler esse texto, é longo, mas é importante. E depois de certo tempo, José chegou no Egito, foi comprado por Potifar, foi levado para a casa dele, ele confiou nele, ele mostrou que ele era bom, que ele fazia um trabalho maravilhoso, ele confiou a sua casa, a sua administração na mão deste José. E José estava fazendo um excelente trabalho, até que, o texto diz o seguinte, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Note que ele está dizendo aqui, não estou pecando contra o Potifar, estou pecando contra Deus, Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando na mão o manto dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse, vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto no meio
ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repartilho a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou a prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou lá na prisão. Imagine que ele era um trabalhador, eu não sei se você já passou por isso, e alguém vem e levanta uma mentira contra você, e você é punido por essa mentira, seja no trabalho, como eu disse, você vai perder seu emprego por causa disso, seja colocado numa situação de crime, onde você vai ser preso por causa disso, por causa dessa mentira, seja numa situação de relacionamento de marido e mulher, onde você vai ser destruído o seu relacionamento por causa de uma mentira. E essas situações, meus irmãos, apesar de parecerem tão distantes, elas são muito corriqueiras no dia a dia. Quanto nós aqui já ouvimos falar de fulano que mentiu sobre ciclano, ou descoberto a mentira de ciclano e beltrano, e que essa mentira interferiu diretamente ou no casamento, ou no trabalho, ou no relacionamento dele com alguma pessoa. Quantas vezes acontece isso? Ou sou só eu que ouço falar sobre isso? Mas isso acontece. E é difícil lidar com isso. Você imagina você ser preso, você perder algo que você conquistou, com trabalho, honestamente, com dignidade, um relacionamento que você construiu ao longo de anos, ser perdido por uma traição, por uma pessoa que mentiu ao seu respeito, e que os fatos, ela construiu, ela gerou aquela mentira, e deu à luz a mentira mesmo para destruir a pessoa. O dia a dia foi construindo aquilo, todo dia insinuando, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, sabe aquela coisinha, vem cá, uma hora você cai. José não, porque ele disse, eu não vou pecar contra o Senhor. Coração voltado para Deus, focado em Deus, apesar de tudo, da traição dos irmãos, agora, da mentira causada por aqueles a quem ele servia, José superou essas situações. Ele manteve-se leal. Ele não traiu seu Senhor, ele não traiu a Deus, ele não traiu seus princípios por nada. Irmãos, nossos princípios são inegociáveis. Inegociáveis. Não tem preço. Nós temos princípios. Nós somos cristãos, amamos a Deus, temos princípios do Senhor. Não podemos negociar os nossos princípios por seduções quaisquer que sejam. Hoje é fácil, aliás a gente tem visto aqui, todo dia, na manchete da televisão, nos jornais, as pessoas que foram seduzidas pelo dinheiro, seduzidas por fortunas, seduzidas, abandonaram seus princípios e caíram. Tantos outros estão nessas situações. Ele foi fiel até o fim. A injustiça que pessoas cometem contra nós não pode nos tirar a esperança nem a certeza da justiça divina em nossas vidas. Vou repetir. A injustiça que as pessoas cometem contra nós não pode nos tirar a esperança nem a certeza da justiça divina em nossas vidas. Jesus disse o seguinte em Mateus 5, 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bem-aventurados quando em nome do Senhor passarmos por situações como essa.
Mesmo sendo injustiçado, José continuou servindo. Ele foi para a cadeia, e acho que todos vocês conhecem a história dele na cadeia, quando ele interpretava os sonhos das pessoas que estavam lá, ajudava em tudo aquela área que tinha lá. Ele, rapidamente, ele assumiu um posto de pessoas importantes dentro daquela cadeia, porque ele fazia o quê? Servia. Hoje em dia a gente vê alguma pessoa que é traída, a pessoa se enclausula, fica num casulo, quer se separar de todo mundo, não quer saber mais de nada. Eu fico impressionado com algumas pessoas que, me perdoem aqui o desabafo, está numa igreja, por exemplo, aqui, aí a pessoa faz alguma coisa, tem pessoas que nem sequer imaginaram que ia magoar outra pessoa, mas ela ficou magoada e vai embora, e vai falar mal de todo mundo, e sai todo mundo reclamando, não quero mais fazer nada, vai para outra igreja, vou ficar aqui porque eu sou ferido na igreja. Ué, para, né, meu? Isso é coisa de criança. Sabe aquela coisa de criança? Fala assim, eu quero jogar bola, o cara é o dono da bola. Você jogava bola quando era pequeno, não, criança aqui? Jogava? Só para a gente situar aqui, jogava? Eu jogava, viu, Gil? O Gil tem mania de falar que eu nunca fiz esporte, fiz sim, joguei bola, não, também, colher também, mas bola, e tinha aquele moleque sempre, aquele mimadinho, que tinha que ser do jeito dele o jogo. Se não fosse do jeito dele, o que ele fazia? Pegava a bola é minha, vou embora, não tem mais jogo, pronto, acabou. Vou embora. A gente precisa parar de ser criança. Precisamos parar de dizer que a bola é minha e vou embora. Uma que a bola não é sua. Começa por aí, a bola não é sua. E precisamos encarar as situações de frente. De frente. O que seria da nossa história hoje, se José, lá na primeira vez, tivesse se irado contra os irmãos? Ou se ele tivesse sido seduzido pela mulher de Potifar? Como é que seria a história hoje? Não sei, mas certamente não seria igual que tem hoje. Nós não estaríamos falando aqui da história dele hoje como exemplo para nossas vidas, como foco para as nossas vidas. Terrível. Ponto 3, estou correndo agora que o horário já bateu ali. Ele exerceu seu dom para ajudar. Lembra das pessoas que tiveram sonhos lá, do padeiro e do copeiro? E ele ajudou a resolver os sonhos. E esses sonhos, ele disse para as pessoas, para o copeiro, se não me engano, falou assim, não se esqueça de mim quando você estiver lá com o faraó. Fala de mim para ele, fala da minha causa para ele, conta a minha história para ele. O que aconteceu quando esse copeiro foi para lá ter com o faraó? O quê? Você esqueceu alguma coisa? Esqueceu completamente da história. Nós somos acostumados, até por sermos seres humanos, nós esquecemos com facilidade das coisas boas que acontecem em nossas vidas, das pessoas que nos fazem bem, porque é natural. Esquecemos, estou vivendo outro momento da minha vida, esqueci, puxa vida, ele falou realmente, esqueci, passou batido. Quanto tempo ele teve que sofrer até que o camarada, uau, verdade, tem um cara lá na cadeia que faz isso. Quanto tempo teve que sofrer? Passar por esse esquecimento. E, gente, esquecimento é como se você não existisse. Quando a pessoa esqueceu de você, é como se você não existisse. Sabe aquela coisa aqui, por exemplo, 2 anos eu saio da Carisma, vou para outro lugar, vou lá para, lá para o Nordeste, minha terrinha lá, fico 2 anos lá e volto para cá daqui a 2 anos e ninguém lembrar de mim. Era como se eu não existisse. A minha história toda não existe. A pessoa foi esquecida. Esquecimento você deixou de existir para mim. Morreu. Esquecimento é triste também. Ponto 3. Superou o esquecimento daqueles a quem ajudou. Gênesis 40, 23 diz o seguinte, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Que triste, não? Que triste. Às vezes, a gente pensa que fazer o bem não vale a pena. Eu ouvi de uma pessoa, estou cansado de ajudar os outros. Desse jeito, estou cansado de ajudar os outros.
porque ninguém dá valor para o que você faz. Eu disse, você está completamente enganado, meu irmão. Continua ajudando as pessoas. Continue ajudando as pessoas. Porque as pessoas vão refletir isso, vão passar isso para frente. Elas vão ser compelidas a ajudarem outras pessoas. Mas o coração dele estava tão triste, por alguma traição que ele teve, por algum problema que ele teve, que impedia que ele exercesse aquilo que ele mais gostava de fazer, que era ajudar pessoas. Isso é triste. José foi esquecido pelo bem que fez, mas não foi esquecido por Deus. Deus não esquece de nós. Deus não dá de ombros para as nossas situações. Deus não esqueceu de você, meu irmão, minha irmã. Deus não esqueceu o seu nome, Deus não esqueceu a sua oração, Deus não esqueceu o seu clamor, Deus não esqueceu a sua dor, Deus não esqueceu a sua decepção. Ao contrário, Ele está preparando um tempo novo para você. Ele vai te colocar como colocou José, como príncipe sobre as coisas. Vai te colocar no mais alto posto que você imagina. Vai te colocar como vencedor sobre as situações. Seja qual for a situação, o meu Deus é maior que qualquer situação que venha, adversa ou não, sobre as nossas vidas. Ele é capaz de fazer isso em nossas vidas. José foi esquecido pelo bem que ele fez, mas Deus não esqueceu dele. Deus não esqueceu dele. Lembre-se que as pessoas conhecem uma pessoa na Bíblia chamada Jesus. Você queria andar com Jesus? Quantos aqui queriam estar do lado de Jesus? De verdade, do lado, naquele tempo lá, ano passado, andando junto com ele. Lembra que o próprio Jesus foi esquecido por aqueles que mais o amavam? Lembra? Quando ele subiu para orar e falou, fica vigiando aqui, fica orando aqui, enquanto eu vou buscar o Pai. Quando ele voltou, o que estava fazendo o povo? Dormindo. E eu imagino que o coração de Jesus, porque Jesus era homem, né? Então o coração dele deve ter ficado entristecido e falou assim, você não pode ficar nem esse tempinho aqui orando comigo. Aí aqui já está escrito no Evangelho de 2 São Fernando, capítulo 3, verso 4. Imagina daqui para frente o que eles vão fazer de mim? Se andando junto comigo, dia a dia, não pode ficar vigiando por algumas horas, que daqui a um século, e daqui a 100 anos, acabou. E amanhã? Vanderlei contou uma história aqui semana passada, se você não estava aqui presente, eu vou repetir para você. Falou que tinha um amigo dele, que toda vez falava, Vanderlei, é o seguinte, quando você precisar de alguém, conta comigo, qualquer coisa, dinheiro, o que você precisar, pode contar comigo. O cara rico, jogava bola com ele o tempo todo, e toda vez que encontrava esse cara, precisar de mim, pode contar. Aí um dia ele precisou. Ele falou, vou pedir para o cara. Ele falou que posso ajudar? Vou lá. Chegou para ele e falou assim, então, eu vim aqui porque você falou que posso contar com você. O cara, eu? Lembra que você falava, pode contar comigo? Ah, mas sabe o que é? Eu estou meio desprevenido agora. Até onde você pode contar com as pessoas? Já pensou, meu irmão? Até onde você pode contar com as pessoas? Até onde você tem pessoas ao seu lado que você pode contar de verdade? Aquele cara que vai estar com você a todo instante da sua vida, o que você precisar, você pode contar com ele. Alguém aqui tem amigos assim? Não. Percebe que são poucas pessoas que levantaram a mão? Esses relacionamentos precisam ser construídos em nossas vidas. Precisamos ter pelo menos 5 pessoas que podem dizer assim, conta comigo, conta comigo. Seja o que for, pode contar comigo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, na hora de dar risada, na hora de sair, na hora de brincar, você tem amigo para caramba. Para caramba. De monte. Você não tem carro suficiente para levar os amigos para passear. Adversidade, enrosco na sua vida,
você pode ir a pé sozinho, porque não vai ter ninguém para te levar. Quem não tem esses amigos, claro. Mas quando você tem um amigo de verdade, esse camarada veste sua camisa. Algumas pessoas são muito gratas à minha vida por amigos que eu tenho. Sou mesmo. Um dos meus amigos é o Gil. Meu pai morreu num momento muito triste da minha vida. A primeira pessoa que estava na minha casa, não é que ele me ligou. A primeira pessoa que chegou na minha casa, chegou do meu lado e falou assim: conta comigo. Não precisa falar nada. Estou do teu lado, conta comigo. De púlpito eu te agradeço, Gil. Fantástico. Amigos assim, a gente precisa o tempo todo. O tempo todo. Outras pessoas que estão do nosso lado em qualquer situação. Conta comigo, conta comigo. Busque isso. Vou pulando um pouquinho aqui. Ponto 4. Superar a tentação de vingar-se daquele que lhes fizeram mal. Essa é uma das coisas mais difíceis das nossas vidas, quando a vida dá aquela volta e você está na situação de poder então atuar sobre a vida daquelas pessoas que te fizeram mal, e você tem que domar o seu coração, dizer para o seu coração assim: quieta, fica quieto, se aquieta aí dentro a ira, se aquieta aí dentro o desejo de vingança. Esse desejo, essa ira, já foi pregada na cruz com Jesus. Não tem que estar mais no meu coração, não tem que fazer parte do meu dia a dia. Eu não posso mais ter sede de vingança de nada, porque o Senhor está comigo, e o Senhor não é vingativo nesse sentido. Deus não tem vingança. Já pensou se Deus se vingasse de você, por coisa errada que você fez? Misericórdia, misericórdia. Porque eu creio que todos nós que estamos aqui, já erramos, já fizemos coisas erradas, coisas que desagradavam a Deus, que desagradam a Deus. Tem pessoas que persistem no erro, patinam no erro, desagradando o Senhor diariamente. Já pensou se Deus fosse vingativo? E olha, meu amigo, ele tem o cargo mais alto, o posto mais alto do universo. É aquele negócio do cara que você espizinha o cara no trabalho, espizinha, daqui a pouco o cara dá uma promoção, é seu chefe, e agora? Você fica orando: Senhor, tomara que ele tenha ouvido o Germano falar da vingança. Jesus, tomara que ele tenha ouvido. Já a primeira coisa que você manda é a mensagem para o cara ouvir: ouve isso aqui, maravilhoso. Ouve isso aqui. Olha, presta atenção no tópico 4, tá? Como é que faz a vida assim? Quando eu falo essas coisas aqui, Deus tratou no meu coração uma série de coisas. Esse item aí, 4, eu confesso que foi um dos mais difíceis para mim. No trabalho, quando eu estava sendo lá, pisoteado por um camarada específico, o cara fazendo de tudo para que eu fosse demitido, e uma reviravolta que houve lá dentro, né, a mudança de gestão, uma série de coisas, e começaram a olhar para o meu trabalho e tal, e me promoveram a chefe desse camarada. E em seguida, a empresa mandou aquela famosa listinha de corte. Sabe aquela listinha de corte? Alguém aqui já viu isso ou não? Lista de corte, você tem que reduzir X% do seu quadro. O cara fala assim: você tem R$100 por mês que você gasta, tem que passar a gastar 80 só com folha de pagamento, se vira. Como é que você faz? Tem que demitir. E sabe quem estava na lista? Aquele camarada. E eu confesso o meu pecado, confesso, que eu falei assim: você vai ver agora, sujeito, você vai ver, confesso. A minha sombra fez isso. Mas ao mesmo tempo me veio uma convicção de pecado. Aí eu falei assim: peraí, mas não é assim que funciona. Chamei a pessoa para conversar. E é difícil, viu? É difícil para conversar. E na empresa que eu trabalhava tinha essa oportunidade de você dava para a pessoa para ele procurar outra área dentro da própria organização para trabalhar. Eu falei: cara, você tem 30 dias, faz isso. Arruma um lugar para você. E ele conseguiu. Então essa culpa eu não levo comigo. Mas eu confesso que foi difícil para mim lidar com isso. Muito difícil. Porque quando a gente está nessa situação, a nossa vontade é fazer justiça com as próprias mãos. Meu irmão, esses traumas nos levam a parar a nossa vida. Esses traumas estabelecem algumas fronteiras que nós não podemos passar. Porque
você esbarra nisso e você não consegue ir para frente. Hoje Deus está dizendo o seguinte: é tempo de limparmos isso. É tempo de aplainarmos isso. É tempo de tirar essas cicatrizes. É tempo de rever a nossa vida em Deus e limpar tudo isso que nós temos. Eu sei que certamente uma boa parte do que eu falei aqui, uma boa parte de nós aqui, falou assim: tô nessa, passei por isso, é isso mesmo, tem que matar mesmo, tem que xingar o cara no trânsito, sim. Inclusive o motoqueiro que passa perto de você fala: vai com Deus, irmão. Aquele que bate no seu para-choque, no seu espelho. Tem um irmão aqui que ele tinha na época, né, uma empresa de motoboy, né? E um dia eu encontrei com ele, no dia que um motociclista, um motoqueiro passou, bateu no meu retrovisor, quebrou meu retrovisor. Meu carro novinho, aquele que o Silas falou que pagou 75 vezes, o meu estava em 84. Mas é aquele novinho que você está alisando ainda, né? Sabe que você para assim, aí tem uma poeirinha, você faz assim, para tirar a poeira do carro, estava assim. O cara passou e relevou meu retrovisor. Mas eu fiquei assim, eu garrei um ódio. Eu fiquei com a raiva. Ô Jesus, me perdoa. Eu estava ouvindo o Onésio falar, desliguei o rádio até. Porque assim, eu fazia assim, eu ia trabalhar ouvindo mensagem do Né, né? Do Onésio pregando. Aí eu estava ouvindo, começou a falar, chega, parei. Chega, estou bravo agora. Aí eu cheguei no escritório, esse irmão que era daqui, né? Saiu do escritório, falou: tudo bem, oh, que legal. O que você está fazendo aqui? Falou: eu tenho empresa de motoboy, vim entregar um documento. Eu olhei para ele assim, só Jesus na causa, só Jesus. Mas nós passamos por essa situação, e eu queria, hoje, dizer para você uma coisa: continue servindo ao Senhor, apesar das adversidades da sua vida. Apesar das pessoas que te traem e que vão te trair, que já traíram, apesar dos problemas que você já teve, da indiferença de muitas pessoas, apesar de todos esses problemas, continue adorando ao Senhor, continue servindo a Deus, continue sendo leal ao Senhor, continue estabelecendo sua vida segundo os fundamentos da palavra de Deus, continue confiando e sabendo com a certeza que Deus vai mudar essa situação da sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Você pode ficar em pé por uns minutos finais. Eu nem chamei o coral, né? Estou aqui falando, nem chamei o coral vai vir aqui. Corre. Nós precisamos ser moldados por Deus. A cada dia da nossa vida precisamos ser remodelados pelo Senhor. Não há situações em que você fale assim: já estou craque nisso. Não. São situações novas que se apresentam dia a dia. São pessoas novas que se aproximam de você. São situações novas que você vive. E que nem sempre, aliás, quase nunca, a fórmula do sucesso está escrita e desenhada. É uma construção diária. É um tempo diário que temos que ter com o Senhor. Eu queria orar, e eu vou fazer um pequeno apelo aqui. Se você se sentiu nessa situação, se encaixou em um desses itens que nós passamos aqui, eu queria que você levantasse sua mão de onde você está aí. Quero orar com você. Amém. Nós somos normais, amém. Vou baixar sua mão. No seu coração, você vai dizer: Senhor, faz de mim uma nova criatura, Senhor. Faz de mim um novo ser. Faz de mim, Senhor, uma pessoa diferente. Eu sei, Senhor, que eu tenho os meus defeitos. Eu sei, Senhor, que eu tenho os meus costumes. Eu sei, Senhor, que eu tenho problemas em minha vida. Eu tenho meu temperamento que às vezes judia de mim. Mas Deus, o Senhor é maior que qualquer tipo de situação da minha vida. O Senhor é maior que qualquer temperamento que eu venha a ter, Senhor. E o Senhor é perdoador. O Senhor é um Deus perdoador. Perdoa minha vida, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pelas minhas atitudes. Me perdoa, Senhor, pelo meu desejo, às vezes, Pai, de ir contra a Tua palavra.
Me perdoa, Senhor, às vezes que eu me deixo levar pela minha humanidade e me sinto tão só, com medo, escuro. Me perdoa, Senhor, porque às vezes eu esqueço que eu tenho um Deus que é maior que qualquer coisa nesse universo. Às vezes eu esqueço, Senhor, que eu tenho um Deus que pode todas as coisas, inclusive mudar meu coração, inclusive restaurar minha vida, inclusive, Senhor, restaurar o meu ser. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado.